Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós buscamos a sabedoria do alto. Nós pedimos ao Senhor a clareza, para que possamos entender qual é a tua lei, o teu ensino, a tua exigência, qual é o teu caminho, para que possamos andar nele. Senhor, certa vez, quando o Senhor, poderoso Deus, chamou a Moisés para ser pastor do rebanho, a primeira coisa que Moisés fez foi subir ao monte e clamar pela tua presença, dizendo: o Senhor fala que é para mim ir à frente deste povo, mas o Senhor não disse quem irá comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Agora, pois, me ensina a tua palavra, para que eu possa praticá-la e cair na tua graça. Senhor, é a mesma coisa que buscamos neste ministério. Nos ensina a tua palavra, para que possamos aprender a viver uma vida segundo a tua vontade, agradando ao Senhor, poderoso Deus, e sendo satisfação, prazer para o Senhor, em o nome de Jesus. Diga: meu Deus, fala comigo, me ensina a tua palavra, grava em minha mente e no meu coração a tua vontade. Amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Pastor, tomar um golinho de água aqui. Hoje lembraram do pastor, que bênção. Bom, continuando o nosso estudo, hoje nós vamos terminar a terceira sessão e vamos dar entrada na quarta sessão. No versículo 46, vamos isto profundamente no domingo. O Senhor Jesus, ele diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Olha só o que o Senhor Jesus está falando. Certamente o Senhor Jesus, ele está o quê? Tocando nas nossas feridas para sará-las. Porque você há de concordar comigo que é natural o ser humano querer amar quem lhe ama e odiar quem lhe odeia. É natural o ser humano querer ser mais amigo de quem é amigo e mais inimigo, está mais afastado de quem não é amigo. Sim ou não? Mas o Senhor está dizendo: se você só ama quem te ama, qual a diferença de você e o mundano? Qual a diferença de você que crê para o incrédulo? Se lembra o que ele disse, nós já estudamos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Só presta para ser pisado pelos homens. Quem está entendendo? Ou seja, o crente, o cristão, o povo do reino tem que trazer sabor para este mundo. Como o sal, ele elimina germes, o crente também tem que ir ao contrário da maldade, da corrupção que há nesse mundo. Nós temos que ser a diferença, porque senão, do contrário, só vamos ouvir as mesmas frases das pessoas dizendo: que adianta você ir na igreja? Quem nunca ouviu isso por ter dado um mau testemunho? Agora, quando você aprende a ser cristão como Jesus quer, então as perseguições vêm, mas as perseguições vêm por causa das tuas boas obras, e não por causa dos escândalos, porque é algo que nós temos que entender. Há muitas pessoas que são perseguidas e se fazem de coitadinhas, mas na verdade estão sendo perseguidas porque perderam o sabor, porque estão dando motivo, porque se dizem cristãs, se dizem de Cristo, mas vivem uma vida na carne. Quem está entendendo? Isso aqui é muito revelador.
né? Tem gente que é muito Maria Mole, ao ver qualquer pessoa sendo perseguida, fica assim, ai, coitadinha, coitadinho. Mas irmãos, tem pessoas que estão sendo humilhadas, perseguidas, é porque Deus está permitindo, para ver se a pessoa acorda e volta ao primeiro amor. Por quê? Porque na trajetória acabou apostatando da verdadeira fé, acabou voltando a ser a velha criatura, acabou voltando a dar mais valor para as coisas do mundo, carnais, momentâneas, do que para o reino dos céus. E o próprio Senhor Jesus está dizendo, se você só ama quem te ama, que diferença você tem de um traficante lá no mundo? Que diferença que você tem de um político corrupto lá no mundo? Porque o político corrupto, ele rouba do SUS matando milhares. Mas vai ver se ele deixa morrer o familiar dele. Não, ele pega daquele mesmo dinheiro que roubou e cuida da esposa, cuida dos filhos, porque ele ama quem ama ele. E quem ele não conhece, quem não votou nele, odeia. Então o Senhor Jesus está dizendo, o povo do reino tem que ser diferente. O povo do reino deve amar quem lhe ama, deve amar quem lhe odeia e deve orar por quem lhe persegue. Inclusive um tempo atrás tinha alguém me perseguindo, falando assim, você prega ódio. Bom, isso é pregar ódio? Isso é pregar ódio? Tudo bem que a gente exorta, repreende, a gente traz o que está oculto às claras, com clareza. Mas a gente não prega ódio, a gente prega a palavra de Deus. Tanto que essas pessoas que nos perseguem, a gente tem orado por elas e vai continuar orando. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Se você vê um homossexual, um ladrão, um assassino, pode ter certeza, Deus quer salvar aquela alma também. Agora, se ele vai salvar ou não, depende se a pessoa abre a porta para Jesus entrar ou não. Quem está entendendo? Agora, cabe nós amarmos tanto o justo como o injusto. Isso ele diz ali no versículo 45, que Deus faz vir o sol sobre os justos e injustos, faz vir a chuva sobre os maus e os bons. Ou seja, se Deus, que é Deus, Ele traz o sol e a chuva sobre maus e bons, quem somos nós para ficar fazendo dissensão de pessoas, acepção de pessoas? Não, coloca tudo nas mãos de Deus. Fulano não merece, então seja misericordioso com fulano e Deus vai ser misericordioso contigo. Se você ama só quem te ama, que recompensa você tem? Jesus está dizendo. E nisso Ele abre o nosso entendimento e nos mostra que além da salvação existe, seu Jurandir, existe uma recompensa. Ou seja, tem como a pessoa ser salva e não ter recompensa, mas tem também como a pessoa ser salva e além de ser salva ter uma recompensa no reino dos céus, que nós conhecemos como a coroa. Cuidado para que ninguém tome de ti a tua salvação. Tem como tomar? Tem como perder? E a coroa? Salvação não tem como perder, o dom de Deus é irrevogável, a vocação de Deus é irrevogável. Porém a coroa, se eu deixo de fazer o que é para mim fazer e ponho outra pessoa, dou oportunidade para outra pessoa fazer no meu lugar, eu estou perdendo a minha coroa para a outra pessoa. Faz assim com a mão. Aí na sua casa faz assim também, faz assim. O que é que Deus colocou na tua mão para você fazer? Faça e saiba que Ele vai te recompensar. O que é que Ele colocou no teu coração? Eu não vou citar nada aqui, não precisa. Eu sei o que Ele colocou na minha mão. Você sabe o que Ele colocou na sua. Faça e assim você terá a coroa, a recompensa que Jesus promete. Agora, se você esconder a mão para outro fazer, então essa outra pessoa vai receber o teu galardão. Sabe aonde que Jesus fala sobre isso? Pode baixar a mão, obrigado. Sabe aonde? Na parábola dos talentos, na parábola das cidades. A quem tinha 5 cidades e multiplicou, pegaram o que tinha uma cidade e deu a uma cidade para o que tinha 5. E ainda falaram assim, mas Senhor, agora ele já tem
10. E Jesus disse: pois é, quem tem lhe será dado, agora quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ou seja, recebeu um talento, enterrou, até sem aquele talento vai ficar. Irmãos, viva para Cristo, busque a recompensa dos céus. Olha aqui para o pastor, busque a recompensa dos céus. Parece que está longe, para uns nem tanto, né, seu Valdemar? É o nosso ancião aqui, parece que está longe. Qual é o seu nome mesmo? Não, da sua filha, acho que ela é a mais jovem que tem hoje aqui na Karine. Parece que está longe, Karine. Hoje você está quantos anos? 16. Então, se Jesus não voltar na minha geração e Deus abençoar que eu viva até os 80, 90 anos, olha quantos anos falta. Só que daqui a pouquinho, quando está mais ou menos assim na idade do seu Valdemar, você olha para trás e fala: como passou rápido. Quantos anos, seu Valdemar? 76 anos. Ou seja, o senhor lembra quando o senhor tinha lá os seus 20, 25, 30? Parece que foi ontem, não parece? Passa voando, gente. E vai chegar um momento que só o que vai nos restar é ressuscitar e comparecer no tribunal de Cristo. E naquele momento ali, você lembra o que aconteceu lá entre as virgens nécias e as virgens prudentes? Quando deu meia-noite, o toque da 7ª trombeta, Jesus voltou. Todas elas acordaram, ressuscitaram. Umas, as 5 prudentes, alegres, com azeite sobrando, tranquilas. Vou chegar no tribunal e vou receber minha recompensa, porque eu fui prudente. Mas e as 5 nécias? As 5 nécias na fila ali do tribunal, vamos assim dizer, já estavam assim com as outras. Ô virgem prudente, me dá um pouquinho do teu azeite aí, que o meu está acabando, meu Deus do céu. As virgens prudentes falaram: não, esse daqui eu conquistei, é meu, você vai ter que conquistar. Quando foram tentar conquistar, já não deu mais tempo, e elas ficaram do lado. Cuidado o que você tem feito com o seu tempo. Gaste o seu tempo com Deus, gaste o seu tempo com Jesus. Não se contamine pelas pessoas que não têm tempo para Deus. Não se contamine com as pessoas que são inconstantes, que um dia a fé está explodindo, no outro dia a pessoa está explodida. Quem está entendendo? Não se contamine, viva com Deus todos os dias, sabendo que é o Senhor que te recompensa. Viva para Jesus e certamente você será a virgem prudente que tem recompensa. Amém? Volta lá, volta lá. Então primeiro fala de amar, não só quem nos ama, mas também quem nos odeia, quem nos persegue. Depois fala de saudar, de cumprimentar, não somente os nossos irmãos. Por quê? Porque assim os gentios também fazem. Meus irmãos, isso daqui é muito forte, né? Isso daqui é muito forte. Quantas pessoas aqui ou que estão em casa, talvez não estão passando por isso ou já não passaram. Do quê? De ter um desentendimento com um familiar, com um ente querido, ou com um vizinho, ou com um amigo na cidade. E depois desse desentendimento virar até a cara para a pessoa. Ou não saudar mais, não cumprimentar mais. Se a pessoa vem desse lado da rua, a pessoa até atravessa e vai para o outro. Se a pessoa passa desse lado, vira o rosto para aquele. Se a pessoa passa desse, vira o rosto para o outro. Quem está entendendo? Mas olha o que Cristo está dizendo. Isso daqui não é pastor João, isso daqui não é doutrina aqui da igreja. Isto é a constituição do reino para o povo do reino. Quem quer ser o povo do reino aqui? Quem quer ser? Eu creio que você já é, porque Deus te escolheu. Mas você precisa conhecer, para que o Espírito Santo dentro de você possa ter vazão, liberdade, para te transformar, para te convencer, para fazer de você uma nova criatura, um filho que agrada a Deus. Amém? Então,
se tem alguém que você nem cumprimentava mais porque um dia lhe traiu, lhe enganou, ficou lhe devendo dinheiro, pisou no seu calo, esquece disso, libera misericórdia, sabendo que assim você obtém misericórdia, e saude a pessoa, cumprimente a pessoa, principalmente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chega para aquela pessoa, pega nos braços dela, olha bem nos olhos e fala: a paz do Senhor Jesus Cristo. E assim você está juntando recompensa aonde? Porque a obediência traz recompensa. Você junta recompensa no reino dos céus. Amém? Posso continuar? Mas eu não sei se eu leio esse próximo versículo. Eu acho que eu vou fechar a porta da igreja para ler ele. Vai que alguém levante e saia correndo. Será que eu leio, seu Márcio? O seu Márcio já está lendo lá. Que versículo é esse? Ah, curioso! Será que eu leio? Quem está em casa, será que eu leio? Entenda, há um pastor, né? Eu aprendi muito por intermédio da vida dele. É conhecedor demais. Só que teve uma afirmação dele que eu vi ali uma heresia. Isso só serve de sinal, de exemplo, para que quem está de pé cuide para não cair. Ou seja, só serve de exemplo para mim, para que com os anos eu não permita também heresias entrar na minha vida. O que é heresia? Você pregar algo ao contrário da Bíblia, ou então você pegar um versículo e levedar, colocar fermento, querer fazer mais, né, do que é necessário, do que a Bíblia fala que é para ser feito. Tudo isso é heresia. Esses dias eu falava sobre o azeite. Quem se lembra? Quem se lembra? O que hoje em dia os crentes aprenderam a fazer com azeite? Eu mesmo fazia isso. Derramar azeite na casa, ungir carro, ungir moto, ungir chave, tudo para quê? Para abençoar. Mas aonde isso está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento? Não está. Só há 2 passagens que falam do azeite no Novo Testamento com o intuito de ser um meio de transporte para Deus efetuar a cura. A primeira está no livro de Marcos. Eu vou fazer um estudo aqui só para falar sobre azeite mais para frente. Amém? Aonde fala um versículo só de todos os 4 evangelhos, que fala que Jesus ungia com os discípulos os enfermos e eles eram curados, não por causa do azeite, mas porque era o próprio Senhor Jesus com os apóstolos. E o contexto está na epístola do apóstolo Tiago, aonde fala: tem alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja, e estes unjam o enfermo com o óleo e façam a oração da fé. A oração da fé levantará o enfermo, não é o azeite. É o quê? Mas hoje nós vivemos num mundo tão místico que as pessoas pensam que é o azeite que cura. Irmão, o que cura é o nome do Senhor Jesus. O que cura é a oração da fé. E entenda, quando alguém fica doente, cuidado. Tem irmãos que atropelam as coisas e falam: pastor, vai visitar o fulano que está doente. Tudo bem, eu entendo que você faz isso de coração, mas não é você que tem que pedir para visitar o doente, é ele que tem que solicitar um presbítero para orar por ele, porque é nisso que Deus vê que ele está sendo quebrantado. Hoje eu entendo por que eu fui visitar alguns doentes que morreram. Por que o Senhor não levantou? Porque não eram os doentes que tinham pedido, era outro familiar. Chegava lá, o doente ficava assim: tá, pode orar. Você ora, a pessoa ainda fica com o olho aberto assim: ah, tá, muito obrigado, pastor. E não adianta. Por quê? Porque a Bíblia está ensinando o doente que tem que solicitar um presbítero, e aí sim o presbítero vai, unge com o óleo. Quem unge com óleo? Quem unge com óleo? Ou seja, não adianta nada o pastor, o bispo, o apóstolo te dar um azeite e falar para você sair ungindo do que vai abençoar. Isso é heresia.
Ah, pastor, mas já deu certo na minha vida. Meu irmão, até imagem de gesso já curou. Sabia que imagem de gesso já curou? Eu penso para mim, o anjo de Satanás, ele consegue se vestir de anjo de luz, quem sabia? Ou seja, o poder que um anjo de Deus tem, é o poder que um anjo de Satanás também tem. O apóstolo Paulo ensina que atrás, dessas imagens que são idolatradas, ali há demônios, ou seja, anjos caídos. Então vai saber se também não é um falso sinal de Satanás. A minha falecida avó, até morreu por intermédio disso. Ela usou água da macumba e foi curada de uma ferida na perna que ela carregava há muitos anos. 3 meses depois saiu a ferida de novo, começou a atacar com tanta força que teve que amputar a perna. Quando amputou uma, saiu ferida na outra e ela veio a falecer. Mas ele confessou que Jesus é o Cristo, depois se arrependeu, glória a Deus por isso. Mas você está vendo como são as coisas? Então não é argumentar porque deu certo que é certo. Eu já falei isso daqui para os irmãos. O traficante vende droga e prospera. Ou seja, dá certo, mas é certo? É certo prosperar com o desespero, com o vício dos outros? E hoje em dia dentro das igrejas há muitos viciados da fé, que tem que apalpar para crer, tem que ver para crer. Porém não é isso que o evangelho genuíno, a sã doutrina, as escrituras sagradas ensina. A palavra de Deus ensina: creia que buscando o reino dos céus as demais coisas vão ser acrescentadas. E se Deus, glória a Deus, irmão, e se Deus, Ele não fizer algo que você quer, que nem Jesus não fez algo que o apóstolo Paulo queria em 1 Coríntios capítulo 12, então creia que a graça do Senhor te basta. Paulo orou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Orou 3 vezes. Na terceira, Jesus apareceu e falou: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. E ali ele acordou. Falou: é muito mais importante ter a graça do Senhor, a vida eterna, o reino dos céus, do que qualquer bênção nessa terra. O que tivermos que sofrer, vamos sofrer, porque é as lutas que nos fazem mais vencedores. Mas aí eu te pergunto, os crentes hoje em dia têm essa estrutura? Não tem. Mas a palavra de Deus ensina-os a ter. Por que que não tem? Porque não conhecem Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. Deixa a Bíblia falar contigo e te ensinar qual é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Posso ler então o versículo 48? Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse pregador que eu estimo muito, aprendi muita coisa com ele. Esses dias ele estava pregando e falando: Deus não te chamou para ser perfeito, Deus te chamou para ser sincero. E é uma frase bonita, dá vontade de dizer um glória a Deus no final dela, sim ou não? Mas é uma heresia, porque Deus te chamou para você ser perfeito. Pastor, mas a gente ouve a vida toda nesse mundo que perfeito é só Jesus, que é impossível a gente ser perfeito. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que tem mais valor para você, a palavra do mundo ou a palavra do Senhor Jesus? Está entendendo? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Mas por que os crentes, ou até os mundanos, dizem que não tem como ser perfeito? Por quê? Porque assim já ameniza a consciência para viver uma vida na carne, uma vida de pecado. Quem está entendendo?
Pastor, tem como ser perfeito do dia para a noite? É claro que não. Por quê? Porque a transformação que o Espírito Santo vai fazer dentro de você, a metanoia, a metamorfose, a renovação da mente, pode durar muitos anos. Mas quem não tem um objetivo, quem não tem um foco, quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. O objetivo do povo do reino tem que ser perfeito, porque meu irmão, minha irmã, pensa comigo, pensa, como que a gente vai reinar com Cristo, habitar com Cristo, com defeitos? Ah, mas Ele vai nos dar um corpo glorificado. Bom, esse corpo será semelhante ao corpo dos anjos, e ainda assim os anjos pecaram. Então a culpa não é do corpo, é da mente. Por isso a gente tem que dizer, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, me dê o domínio próprio, para que eu não seja dominado pela carne ou pela vida na alma, satisfazendo os prazeres deste mundo. Está entendendo? O que está escrito no versículo 48? Olha o que está escrito aí: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quem depois de conhecer esse versículo vai se esforçar para ser perfeito? É isso que Jesus quer. Ele quer esforço da sua parte. Sabe qual é o problema? Hoje em dia, um deles é que depois de alguns meses, ou até mesmo anos dentro da igreja, os cristãos caem no comodismo, estacionam, falam, não, já está bom do jeito que está. E não está, irmãos, não está. Nós vivemos numa geração muito difícil, é muito difícil até pregar a palavra como de fato ela é, porque muitas pessoas não querem ouvir, não querem. Depois que ouvem, a palavra entra com tanto poder, que você pergunta às pessoas, quem gostou dessa mensagem, quem entendeu, quem dá valor a ela, e o povo, mas às vezes passa 2, 3 dias, chegou o culto de novo para uma mensagem semelhante, poderosa, profunda, e você olha, cadê aquelas pessoas? Na hora que ouviram, o espírito ficou forte, não dá vontade nem de sair da igreja, pastor, nem que a live acabe. Só que aí fica 2 dias, às vezes pensando que não deve, ou então só preocupado com as coisas desse mundo, trabalho, dinheiro. E depois de 2 dias, 3 dias, chega de novo o dia do culto, falta força para ir, falta força para participar. Por quê? Fica estacionado, pensa, não, já está bom, eu fui aquele dia, eu tomo a Santa Ceia uma vez no mês, não, eu já desci as águas. Não, irmãos, a gente tem que lutar todos os dias para ser perfeito. Quem hoje cometeu erros? Quem cometeu? Quem cometeu? Deixa eu ver. Então lute amanhã, quando o dia começar, para não praticar os mesmos erros. Lute, Deus permitindo você viver mais um dia de vida, uma vez que Ele não te recolha essa noite. Amanhã, quando você acordar, já acorda orando e pedindo força. Não me deixe cair em tentação, não me deixe ser tomado pela ira, não me deixe pagar o mal com o mal, não me deixe guardar mágoa no meu coração, ser orgulhoso, vaidoso, vaidosa. Quem está entendendo? Espírito Santo, guia os meus passos. Quem recebe essa palavra? Recebe a palavra, recebe, porque pode ter a certeza que ela é a verdadeira bênção para a tua vida. Amém? Vamos continuar? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Pai, pastor, mas não ia continuar, mas é assim, quando o Espírito Santo quer falar mais, a gente volta no mesmo, mas eu vou falar algo novo. Olha aqui para o pastor. O Evangelho de Mateus, ele nos dá uma missão.
Qual missão é essa? Diga: entrar no reino dos céus. O Evangelho de Mateus nos dá essa missão. A gente tem que lutar para entrar no reino, para ter uma recompensa, um galardão. Amém? Esse é o primeiro evangelho. O último evangelho, o evangelho de João, ele nos ensina algo maravilhoso. Sabe o que ele nos ensina? Que a gente tem que se alimentar de Deus. No evangelho de João que você vai ouvir que Jesus Cristo é a água da vida, que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, o pão da vida, e que nós temos que comer de sua carne e beber do seu sangue, se alimentar de Deus. Para você entender melhor esse versículo, irmãos, o nosso corpo é um retrato falado do que a gente se alimenta. Ou seja, se você se alimenta de Deus, a tua vida expressa Deus. Se você se alimenta do mundo, do que não deve, a tua vida expressa o mundo, expressa o que não deve. Então, para nós sermos perfeitos como o Pai é perfeito, só será possível se nós nos alimentarmos de Deus. E como a gente se alimenta de Deus? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, tendo comunhão com Deus, buscando mais do Espírito Santo, jejuando, quebrando a nossa carne. É dessa forma que a gente se alimenta de Deus, e Deus, ele é expressado por intermédio da nossa vida. Diga assim comigo, diga por favor, diga assim: Deus, ele quer que eu o expresse. Diga assim: Deus, ele quer que as pessoas vejam ele e rendam glórias a ele por meu intermédio. Então é isso que esse versículo está mostrando, é isso que esse versículo está ensinando. Luta para ser perfeito e você vai ver a recompensa de Deus na tua vida como nunca antes. Nunca. O Senhor Jesus disse: misericórdia quero e não holocaustos. Ele falou isso relembrando o que Deus havia falado para o povo no Antigo Testamento. E isso ainda vale para o Novo Testamento, porque o Mestre recitou. Em outras palavras, Deus prefere 1000 vezes as suas obras perfeitas, corretas, certas, do que os teus holocaustos, do que os teus sacrifícios, do que as tuas ofertas. Nós não lemos que ele disse: se você quer ofertar e está de mal com o seu irmão, solta a tua oferta diante do altar, vai fazer as pazes com o teu irmão, e aí sim, depois, e só depois, volta e oferta. Quem está entendendo? Ele fala com os irmãos. Por quê? Porque há pessoas no mundo que às vezes fica impossível da gente fazer as pazes, porque elas não querem. Porém, com os irmãos, pode ter a certeza, se você colocar em oração, pedir ao Espírito Santo para ir à frente, por mais que tenha acontecido algo terrível, você vai chegar lá e vai conseguir fazer as pazes, porque Deus vai na frente e essa é a vontade dele. Amém? Agora sim, vamos avançar. Capítulo 6, versículo 1. Antes de ler, entenda, aqui dar-se-á início à 4ª sessão da constituição do reino. E esta sessão, ela nos mostra, ela nos revela como é o povo do reino em relação às suas obras aqui na terra. Aqui vai falar sobre as obras do povo do reino. Diga assim: obras justas. Aqui nós veremos quais são essas obras justas que Deus espera de nós. Amém? Diz assim, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto
de vosso Pai celeste. Quem está entendendo? Meu Deus do céu, isso daqui igreja, eu vou até me sentar. Vou fazer que nem Jesus Cristo fez no pé do monte quando ensinava essas palavras. Deixa eu arrumar aqui. Isto. Amém. Vamos pensar um pouquinho. Vamos fazer uma dinâmica diferente. Olha o que o Senhor Jesus... Deixa eu ir mais para frente para o irmão ali também. Ver o irmão, a irmã? Amém. Olha o que o Senhor Jesus acabou de dizer. E compara com o que tem acontecido hoje em dia dentro das igrejas cristãs no Brasil. Olha o que ele acabou de dizer. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. A vossa justiça é as vossas obras justas, as vossas boas obras. Guardai-vos de exercer a vossa justiça de diante, ou com o fim de ser visto pelos homens. Ou seja, a palavra, a constituição, o ensinamento, a exigência da palavra de Cristo é que quando nós fazemos boas obras, nós não podemos dar o gostinho para a nossa carne se vangloriar e receber elogio dos outros. Ou seja, está sustentando alguns mendigos, dando comida, faça em secreto, não tire foto, não filme, não poste em redes sociais para ser visto por homens. Está entregando cesta básica, faça em secreto, só para Deus ver. Claro que a pessoa que está recebendo e algum vizinho vai ver, mas não porque você quer, porque é necessário. Por quê? Porque se nós fizermos as boas obras, visitar nos hospitais, e orar no monte, posar no altar fazendo oração, jejum, jejuar, dar esmola, se a gente fizer isso, e os homens, a fim de ser visto pelos homens, então a gente não tem galardão no reino dos céus. O Senhor Jesus está dizendo. Quando eu escutei isso daqui, irmãos, me aprofundando para entender, porque eu já tinha lido isso daqui, só que entrava aqui e saía aqui. Por quê? Porque para mim só importava o que quem estava acima de mim dizia. Quando na verdade o que a gente está lendo está vindo direto da boca do Senhor Jesus, que está acima de todos nós aqui na terra. Está acima de qualquer ministério, seja ele grande ou pequeno. Só que muitas pessoas vivem na dependência do que o homem fala, e não do que Cristo fala. E acabam para agradar a homens, desagradando a Deus, desagradando a Cristo, perdendo o seu galardão no reino dos céus. Por quê? A troco de quê? De elogios, de vanglória, de ter mais umas doações na igreja, porque aí mostra as boas obras para ganhar empresários, porque os empresários gostam de ver as igrejas que fazem doações. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Irmãos, imagina o que eu passei quando eu descobri isso. Porque os irmãos aqui, né, à tarde veio pessoas novas, mas os irmãos que estão aqui já me conhecem de outro, né, um antigo João, vamos assim dizer, de outro lugar, aonde tudo era motivo para tirar uma selfie, fazer um vídeo, aparecer. Toda boa obra, as más obras não, né? Só as boas. Imagina quando eu descobri que todas as minhas boas obras ali naqueles 10 anos, eu não tinha acrescentado um galardãozinho no céu. Por quê? Porque havia feito tudo aparecendo para os outros. Toda vez que ia visitar um enfermo, foto no hospital, foto com o enfermo. Entregar uma cesta básica, foto com quem recebeu a cesta básica. Fazer uma visita, foto com quem fez uma visita. Tudo com o fim do quê? Ser visto pelos homens. Por quê? Porque já é ensinado dessa forma, não parte da gente, já vem de cima. É assim que vai dar certo. Mas o que adianta dar certo aqui e dar errado lá no céu?
Olhe o que o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo. Ah, a senhora veio entregar pela dona Rita, né, irmã? Deus abençoe, glória a Deus, amém. Pode guardar aí, depois eu recolho, tá bom? Vamos continuar na palavra, é mais importante. Pode, calma, a palavra é mais importante. Olha aqui para o pastor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça com o fim de ser vistos pelos homens. Porque do contrário não tereis galardão no reino dos céus. Você tem que entender isso. Por quê? Porque senão amanhã depois você vai pensar: ah, mas eu não vejo mais o pastor no monte. Eu não vejo mais o pastor visitar ninguém. Eu não vejo mais o pastor levar santa ceia na casa de ninguém. Eu não vejo mais o pastor visitar doentes. Eu não ouço mais oração do pastor na madrugada. Se você não entender essa mensagem, a direção que Deus nos deu, você vai pensar que o pastor não está fazendo mais nada. Que o pastor só está aqui na hora do culto e no restante dos momentos só perna para o ar. Agora, se você entender esse versículo, você vai saber. Ele não pode mostrar nada para mim, ele só tem que mostrar para Deus. Eu não preciso mostrar nada para ele, eu só tenho que mostrar para Deus. Então não é que a gente não sobe mais no monte para orar. Não é que a gente não ora mais na madrugada. Não é que a gente não visita ou não leva mais a ceia para as pessoas. O que é que aconteceu é que a gente entendeu que nós vamos prestar conta e quem deve estar vendo, fazendo, é para Deus ver, não é para os homens. Até porque, irmãos, cá para nós também, né? Fazem, mostram, a igreja cresce, mas cresce nas costas de interesseiros. Sim ou não? E a igreja não deve crescer com pessoas com interesses materiais. A igreja deve crescer com pessoas interessadas na vinda do Senhor Jesus e na nova vida que teremos com um novo corpo no reino dos céus. Quem entende isso? Glória a Deus, sabe? Fico muito feliz que você tenha vindo hoje ouvir a mensagem. Muito feliz também pela senhora, pelo senhor que está assistindo a mensagem. Faltou força para muitos. E é uma mensagem que infelizmente aqueles que não correrem atrás para ouvir, vão ficar mancos na fé. E manco na fé fica difícil de firmar os pés no ministério. Por quê? Porque quando você sabe disso, o que os outros falam já não interessa, porque você conhece a palavra. Agora, quando você não sabe, às vezes qualquer coisinha que os outros digam já é motivo para você ficar balanceado. Quem entende isso? Quem recebe a palavra de Deus? E o bacana também desse versículo é o quê? É que no final fala que o seu pai, ele vem em secreto, e ele é quem vai te recompensar. Ou seja, se você pratica as boas obras sem estar preocupado com que os homens vejam para te dar tapinha nas costas ou aplaudir ou se vangloriar, mas preocupado que Deus está vendo e você está fazendo aquela boa obra, é no Espírito Santo, é no nome de Jesus, então dessa forma você tem galardão no reino dos céus. Galardão com quem? Diga galardão com o Pai. Duas coisas que você vai aprender hoje que o mundo te ensina errado. A primeira coisa é que o mundo ensina que não tem como ser perfeito, que ninguém é perfeito. E Jesus Cristo disse: sede perfeitos como o Pai é. Ou seja, se você viver uma vida no Espírito, você consegue ter força para ter uma vida reta perante Deus. Segunda coisa, o mundo ensina, olha como o mundo é tudo ao contrário. O mundo fala, não tem como ser perfeito. Deus diz, Jesus Cristo diz, seja perfeito como Deus é perfeito. O mundo diz, todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que são filhos do Pai só aqueles que confessam que Jesus é o Cristo, pois então eles são adotados por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
O mundo diz: todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que você que não busca a glória de homens, mas você faz visando agradar a Deus, Ele é o teu Pai e é quem vai te recompensar. Amém? Sabe o que Cristo falou para os judeus? De quem que eles eram filhos? Os religiosos? Sabe? Abre lá em João capítulo 8, versículo 44. Abre lá. Olha o que Cristo falou, o Senhor Jesus Cristo falou para os judeus, que até então era o povo escolhido, aonde Deus mais operava milagres, abrindo o mar vermelho, né? Mandando maná, destruindo lá as fortalezas de Jericó. 8:44, capítulo 8, versículo 44. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo disse. Olha só que mergulho que eles deram. Eles estavam aqui e foram parar aqui. Por isso Jesus disse: os primeiros serão os últimos, e os gentios, que eram os últimos no reino dos céus, serão os primeiros. Olha o que ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Sabe aquela pessoa que não consegue se firmar na verdade? Vive inconstante? É porque ainda não é filha de Deus, é filha do diabo. Ou seja, houve momentos da nossa vida que nós éramos os filhos do diabo, porque não conseguíamos nos firmar na verdade. Hoje, graças a Deus, por intermédio das suas obras para Deus, você tem demonstrado que está se transformando, se tornando, sendo alcançado por Deus para que Ele seja o seu Pai, para que você seja o filho, e você se firme na verdade. Olha o que Jesus disse para os judeus: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E os camaradas, até então, eles eram o povo de Deus, mas por deixar a avareza, o orgulho entrar no coração, foram destituídos. Imagina, se Deus destituiu os judeus que Ele criou, né? Abraão era estéril, quem sabia, 100 anos de idade, e de Abraão nasceu os judeus, todos nasceram por intermédio de Abraão, e Deus os destituiu por eles serem tomados pela avareza, pelo orgulho. O que será dos gentios se deixarem ser vencidos pela avareza, pelo orgulho? O que será de nós? Por isso a jena de fogo, quem está entendendo? Corra da jena, viva para Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé por gentileza, feche a sua Bíblia Sagrada. Ô pastor, que palavra! Mas eu amei essa palavra. Quem amou essa palavra também? É muito conhecimento, sim ou não? É muita sabedoria, é verdade ou não é? Guarda isso no seu coração. Faça as boas obras visando aparecer para quem? Para Deus. E é assim que a gente se torna verdadeiramente filho de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, a essência de Deus por intermédio das nossas atitudes. Glória a Deus. Coloque as mãos no coração. Quem gostou da reunião? Graças a Deus. Você que está, eu tenho que mudar a câmera, né? É o pastor. Irmãos, é só pela misericórdia mesmo, mas é de coração, isso é fato. Amém? Uma coisa é fato, a gente não está preocupado hoje em dia, né, em usar dessas estratégias para chamar a atenção de multidões, não. A gente está preocupado com a palavra, o máximo possível para pregar a verdade que Jesus pregou, para que não seja o pastor João nesse altar, que não seja os irmãos nessas cadeiras, mas que seja Cristo Jesus em nós. Amém?
Coloque as mãos no coração, vamos fazer oração final para irmos para casa abençoados. Poderoso Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, por esta oportunidade de podermos unir a nossa fé e te cultuar. Senhor, obrigado pela sinceridade nas tuas palavras. Nós já falamos aqui nesse mundo que um amigo de verdade é o amigo que fala a verdade. Um amigo de verdade é o amigo que fala a verdade sem medo de nos magoar. Mas a verdade, Senhor, é que são poucos, ou às vezes nenhum, o amigo humano que nós temos que toma essa atitude e fala a verdade. Porém o Senhor Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, poderoso, santo, perfeito, que deu a vida por nós, nos comprou pelo preço do teu sangue, suportou a morte de cruz para poder nos regenerar, nos redimir. E hoje, com toda a atenção, com toda a verdade, o Senhor tem falado conosco e nos ensinado a ser o povo de Deus, a caminhar para a perfeição, para que possamos reinar contigo. Senhor, tira de dentro de nós o que te desagrada. Tira, Senhor, essa vaidade, esse ego, esse orgulho que faz a gente muitas vezes desprezar os outros, maltratar os outros, fazer acepção de pessoas. Senhor, tira de dentro de nós esta sede demoníaca de vanglória, de aparecer, de receber elogios. Tira, Senhor, de dentro de nós isto. Coloca dentro de nós humildade. Coloca dentro de nós força, para que possamos viver para Ti, para que possamos cumprir a Tua vontade. Poderoso Deus, amado Pai, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelo mundo, buscamos a Tua misericórdia sobre a humanidade. Tem misericórdia, Senhor, dos filhos e também das criaturas. Com o Teu poder, ó Pai, coloca um ponto final nesse vírus que tem matado a milhares, esse vírus que tem atacado financeiramente a milhares. Senhor, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita aí no céu. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos guardar, obrigado pelas Tuas muitas misericórdias. Alcança, Senhor, cada homem e mulher que participa conosco também em casa, que os anjos do Senhor estejam os auxiliando, que o Espírito Santo do Senhor, como verdadeiro azeite, como a verdadeira unção, esteja curando, fortalecendo, libertando para a glória do Senhor poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, diga: Senhor Jesus, e eu saio na sua casa de oração, mas a Tua presença, o Teu Espírito, o óleo precioso da Tua unção, eu levo comigo. Diga amém e graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, poderoso Deus. Graças a Deus, igreja. Amém. Foi um prazer enorme poder estar com os irmãos. Começou o friozinho agora, né? Mas outra época, para as coisas do mundo, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha distância, não tinha nada que impedia. Quanto mais para o nosso Deus e para a verdade em Cristo Jesus que nós temos recebido, não deve também nos impedir de cultuar e de adorar o nosso Rei. Amém? Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, Pastor João, povo de Deus, na igreja e em casa, um abraço bem apertado a todos os irmãos, que Deus abençoe. E domingo
9 horas da manhã, 7 horas da noite, estaremos juntos também, continuando o nosso estudo profundo da Constituição do Reino. Amém? Se alguém quiser um atendimento, eu vou colocar minha máscara, estarei aqui do lado do altar. Deixa eu colocar um louvor e Deus os abençoe.